Fala, galera, vamos em campo novamente. Hoje eu vou falar um pouco da trajetória desde a contratação até a saída do senhor Marcelo Cabo. E no meu entendimento, o que é que houve e o porquê houve. Então o Marcelo Cabo, ele foi contratado pelo Santa Cruz com três situações, né, que eu considero interessante. Primeiro, por conhecer a competição. Segundo, porque estava dentro de um orçamento que o Santa Cruz tinha de acordo com a SAF. E terceiro, porque foi um pedido da própria SAF, uma indicação da própria SAF. O Marcelo Cabo é um treinador de renome, é um treinador que tem uma história no futebol, é um treinador que tem nosso respeito, é um treinador que teve resultados, mas em alguns momentos também a gente discorda da pegada dele, da ideia de jogo dele e principalmente da preparação. O Marcelo Cabo fez o trabalho no Santa Cruz, o Santa Cruz deu uma encaixada no início, com uma ideia de jogo bem interessante, com um time razoável para bom dentro da competição, Série D, e esperando a evolução de alguns contratados como Thiago Galhardo. Pelo nome, pela condição técnica, o Thiago Galhardo era para ser destaque na Série D e levar o Santa Cruz ao acesso com certa tranquilidade. Diante do fato, né, o Santa Cruz evoluiu, o Thiago Galhardo não engrenou muito, mas encaixou em alguns jogos, em alguns momentos, abaixo do que se esperava, tanto ele como o Felipe. E aí, resultado, o Santa Cruz ele engrenou com gratas surpresas, como Jael e como Balotelli, como Giovani pela beirada. E aí o Santa Cruz foi dando uma engrenada. Como o próprio irmão do Thiago Galhardo no meio, com o Wellington Júnior e também com a firmação da zaga. Quando foi em meados já do final da primeira etapa de classificação, o que se viu foi um Santa Cruz pobre de esquema tático, de variação de jogada, trabalhando na mesmice e com a queda de rendimento de alguns atletas. E é aí, torcedor, que se espera de um treinador que ele aí tire o coelho da cartola. O Marcelo Cabo tem tamanho e experiência suficiente para tentar fazer uma movimentação diferente e trazer o futebol inicial que o Santa Cruz apresentou. Não aconteceu. O Marcelo Cabo começou um discurso que eu discordo completamente, que é um discurso de polêmica, sem entrar muito a fundo no jogo. Fez algumas decisões técnicas equivocadas, né, jogando às vezes com times muito menores que o Santa Cruz, ele jogando na retranca, jogando por uma bola. E o que foi pior foi que ele não conseguiu fazer uma mudança, tanto tática como técnica, para o Santa Cruz tomar a evolução do que ele já tinha apresentado no início do Campeonato Brasileiro. Perdeu um jogador que era o termômetro do time, que era o Israel. Faz falta, mas ele ainda tinha um elenco. Tinha uma camisa, era o maior clube da Série D, tinha um apoio, o time tinha um apoio da torcida, já havia algum questionamento de torcedores sobre o trabalho do Marcelo Cabo, né? Mas o apoio ao time era incondicional. A gente, inclusive, aqui na bancada, falava muito que Náutico e Santa Cruz, mesmo chegando mais ou menos nos mata-matas da vida, né, o Náutico no quadrangular e o Santa Cruz no mata-mata, que são 3, a torcida ia levar debaixo do braço o time para o acesso. Mas penou isso. E eu acho que o ponto crucial, que o Cabo se perdeu de vez, na gestão do elenco do Santa Cruz, foi quando ele não tirou o Galhardo. Ele insistiu demais com o Galhardo. Pagou para ver com o Galhardo.
teve algumas discussões com o Galhardo. O Galhardo, inclusive, teve alguns comportamentos equivocados dentro de campo, em relação até ao Marcelo Cabo, sobre substituição, pedir para tirar jogador e etc. E ali faltou, na minha opinião, o Marcelo Cabo se impor e a diretoria também. Mas, como eu estou falando da história do Marcelo Cabo no Santa Cruz, na nossa visão, na minha visão, o Marcelo Cabo em si terminou aos trancos e barrancos, a torcida levando nas costas o time, com alguns jogadores que deram sangue, como o Balotelli, que eu acho um jogador que é a cara do Santa Cruz, respeita a tradição do clube. E o Santa Cruz, no final das contas, teve o acesso merecido. Então foi aquela euforia, aquela festa, merecida, né? Muita empolgação, mas não se pode encobrir os defeitos do time. E eu achei, apesar de achar que não pode se ter gratidão, renovação de contrato, contratação de quem quer que seja, não pode ser por gratidão e sim por meritocracia. Eu acho que o Santa Cruz ele tentou, de uma forma diferente até, de dar mais uma chance ao Cabo, ele iniciando um trabalho. Eu não teria feito isso, na minha opinião, mas também não condeno quem fez, porque de qualquer forma é um treinador que tem um conhecimento no futebol, que é um cara da bola, e é um treinador que também conhece a terceira divisão, conhece a competição. E esse é um dos pré-requisitos para, principalmente, treinador que venha para a Série D, treinador e jogador, para a Série D e C. Eu acho que é importante ele conhecer a competição. Então o que é que acontece? O Marcelo Cabo ficou e aí todo mundo apostou. Vamos, agora ele vai começar um trabalho, agora ele vai trazer reforços, agora ele vai iniciar realmente um modelo de jogo que ele queira que o Santa Cruz apresente. O Marcelo Cabo trabalhou 45 dias, trouxe reforços, não foi só contratação. Eu realmente ainda tenho a opinião de que alguns jogadores que chegaram para o Santa Cruz era para melhorar o time, melhorou a condição técnica do time, em termos de centroavante, melhorou, em termos dos pontas, não, tá? Mas em termos de meio, melhorou, em termos de zaga, houve reforço, em termos de lateral, houve reforço. Então, realmente, quando eu falo reforço, é uma coisa que vem a agregar. O Santa Cruz começou o campeonato, depois de 45 dias, torcedor, jogando a mesma coisa que ele terminou a Série D, na marra. Nesse programa aqui, nós condenamos aqui uma situação que o Santa Cruz ganhou o jogo de 3-0 e não convenceu. Foram dados gols. O Santa Cruz não tem sequer uma variação de jogada. É muito pouco para um elenco que o Santa Cruz montou. Fisicamente, não evoluiu. Que com 45 dias você entende que os jogadores vão vir já numa situação física diferente do que terminou o ano passado. O Santa Cruz é inofensivo em termos de ataque. Cria poucas chances reais e o resultado das finalizações está abaixo do que o elenco podia apresentar. A minha grande questão é dizer o seguinte: o Santa Cruz jogou mal todos os jogos, eu não gostei de nenhum, mas dizer que jogou mal, não, um ou outro ele salvou. Mas em nenhum momento o Santa Cruz apresentou o que era para apresentar. O resultado do clássico em si, o placar elástico e a forma que foi, ele machuca o torcedor tricolor, ele agride, mas não é o final do mundo. O problema eu acho que é pior. Mais um jogo que o Santa Cruz joga mal. E mais um jogo que o Santa Cruz joga descaracterizado. Ele entrou num esquema que eu acho que ele só treinou esse esquema para esse jogo. Ou seja, eu acho que o Marcelo Cabo não estava mais confiando no elenco. Preparou um esquema diferente para enfrentar o Náutico. Pouco tempo de treino. E não conseguiu. Mas era óbvio que ele não ia conseguir. Era uma coisa que já estava a olhos vistos. Nós falamos, inclusive, aqui no pós-jogo, que o Santa Cruz, o Náutico detém a bola mais no ataque. E o Santa Cruz chamou o Náutico. Ele chegou no limite.
com esse elenco do Santa Cruz, além de não ter dado liga, além de não ter fechado a história, ele não consegue evoluir mais, ele não tem mais variação para apresentar. Ou os jogadores não estão assimilando. Independentemente de qualquer uma dessas situações, o resultado está aí. O Santa Cruz vem jogando mal. O Santa Cruz, que era no início do campeonato um dos clubes que provavelmente iria brigar pelo título, neste exato momento ele está bem atrás de alguns outros. E aí o Santa Cruz agora, que tinha vantagem entre os três, juntamente com o Retrô, eles tinham a vantagem de estar preparando o elenco bem antes, com 45 dias. O Santa Cruz agora tem um elenco, não é terra arrasada, tem vários jogadores interessantes, mas vai ter que trazer um comandante novo, porque o Marcelo Cabo saiu. A indecisão foi tão grande ontem da diretoria, que eu também não entendi, que uma hora anunciou que ele ia sair, que ele entregou o cargo e foi aceito, outra hora teve um membro da gestão de Santa Cruz, o Pedro Henrique, que falou que o Cabo não saía. E hoje de manhã, para início da tarde, o Cabo foi demitido. Ou chegaram a um acordo e ele saiu. Bem, enfim, o Cabo não é mais o treinador de Santa Cruz. E aí surgiram vários nomes. Nomes como Zé Maria, nomes como Nilson, né, que tem meu apoio, nomes como Lisca. Treinadores de ideia de jogo um pouco diferente, mas que tem que ter uma renovação, porque o Marcelo Cabo, além de não ter dado certo, não faz mais parte. O que vai vir por aí, torcedor, eu não sei. Eu sei que, de fato, o Santa Cruz meio que perdeu o time da pré-temporada. Se ele trouxer um treinador muito diferente, vai começar do zero. Mas se ele trouxer um treinador muito parecido, vai ter vários erros que já estão aí. Essa é a grande dinâmica que o Santa Cruz vai ter que enfrentar. Ou ele muda radicalmente e traz uma convicção de trabalho diferente para esse elenco, ou ele traz algo parecido com uma definição de jogo diferente. Eu acredito o seguinte, os jogadores de Santa Cruz, vários deles têm qualidade, principalmente para jogar a Série C. O Santa Cruz é um time grande na Série C. O Santa Cruz tem tempo de se recuperar para a Série C. Para o futebol pernambucano, também, porque você classifica entre os 6 e aí você vai disputar depois os jogos e provavelmente chega na semifinal. Mas o foco é o acesso da Série C para a Série B. Então, assim, eu entendo que o Santa Cruz ainda tem tempo, mas jogou um grande pedaço do trabalho na lata do lixo, pela insistência de ter ficado com Marcelo Cabo na virada do ano. Há algumas condições interessantes desses treinadores. Acho que o treinador tem que conhecer também o que é o Santa Cruz. Isso é um ponto positivo. Não veda a vinda de algum outro treinador que não conheça o Santa Cruz. Não é um fator de desaprovação, mas é um fator positivo, muito positivo, quem já conhece o Santa Cruz como clube e a torcida. Porque a torcida, ela faz a diferença no dia a dia do clube. Seja Santa Cruz, Náutico ou Sport. E conhecer a torcida e os anseios e como a torcida pensa é também um fato positivo para quem vai dirigir o Santa Cruz. Fica a minha torcida para que o Santa Cruz acerte na contratação. O Nilson, para mim, é um treinador, é um cara que eu conheço as ideias dele. Eu acho que ele tem muita identificação com o clube Santa Cruz. Acho que as ideias de jogo dele encaixam nesse elenco, porque não adianta trazer um treinador que queira mudar a forma a forma do elenco em si. Eu acho que tem que ter um pouco de coerência, certo? Acho que o esquema tático, sim, deve mudar radicalmente. Acho que o Santa Cruz tem 2 bons meias que podem jogar juntos, né? E ver o mais rápido possível que o Santa traga um treinador e que traga um trabalho diferente do que estava sendo feito. Porque só assim é que eu acho que o Santa Cruz vai conseguir realmente retomar o bom futebol que ele apresentou
no começo da Série D do ano passado. Ok, galera? Obrigado e fique com Deus.